Esta história ela acontece na cidade de Verdit, que está localizada na região sul do Império Alzano. Dentro da cidade está sua academia de magia mais conhecida, a Academia Imperial de Magia de Alzano, e seus orgulhosos alunos. Na cena inicial, um menino lê uma história sobre uma batalha lendária entre um senhor demônio e o Mago dos Raios. Ao terminar o livro, ouve-se a voz de um homem mais velho dizendo que tudo o que ele sempre quis é ser um mago da justiça. Certa manhã fatídica, uma das alunas da Academia Alzano, Rumia Tingle, encontra um homem ferido no caminho para a escola. Ela rapidamente se apressa até o homem e o cura com sua magia. O homem agradece pelo serviço, mas Rumia pede que ele mantenha isso em segredo. Aparentemente, usar magia fora das instalações da escola é proibido. O homem entende e deseja a ela um bom dia. Sua irmãzinha, Sistine, junta-se a ela logo depois, enquanto ambas continuam sua jornada para a escola. Elas continuam se perguntando por que o professor da turma de repente parou de ir à escola. Rumia diz que não tem a menor ideia. Sistine diz que ouviu que vão ter um novo professor substituto que começa naquele dia. Mal sabiam eles que iriam encontrar o professor atrapalhado em alguns segundos. Em outro lado da cidade, o professor substituto corre para a escola, pois era seu primeiro dia, e encontra Sistine e Rumia. Para evitar ferimentos, Sistine lança o professor na fonte à sua frente. O professor ainda sai da água para tocar Rumia novamente. Sistine fica ainda mais irritada e o joga na fonte pela segunda vez. Depois, Rumia e sua irmã Sistine continuam para a escola. Toda a escola está surpresa ao descobrir que o professor substituto está atrasado no primeiro dia. Sistine e Rumia ficam ainda mais chocadas ao descobrirem que o professor substituto é o idiota que conheceram mais cedo na cidade. Até mesmo uma professora chamada Holly transmite suas queixas ao diretor Rick por permitir que tal imbecil ensine em uma academia tão prestigiada. O diretor Rick lhe diz que, embora suas qualificações sejam, na melhor das hipóteses, medianas, ele ainda foi recomendado por um dos professores mais respeitados da academia, o professor Celica. Holly continua fazendo barulho sobre o substituto até que Celica entra e os expulsa. Assim que o professor Severo se vai, Celica diz ao diretor que só quer que Glenn Raidas, o professor substituto, tenha uma boa vida e que está pronta para assumir total responsabilidade por qualquer coisa que ele faça na escola. Enquanto isso, Glenn continua escrevendo bobagens no quadro negro. Os alunos ficam ainda mais surpresos ao ver que o professor substituto é tão apático quanto se imagina. Uma estudante chamada Lynn pergunta a ele como traduzir os símbolos rúnicos que ele escreveu no quadro para a língua deles. No entanto, Glenn diz a ela para consultar um dicionário. Esse nível de indiferença deixa Sistine muito chateada. Ela se levanta e repreende o professor por agir de forma tão indiferente com os alunos. Glenn apenas mantém sua expressão séria e diz a Sistine que não há absolutamente nada que ele possa fazer sobre isso. Sistine continua discutindo com ele até que o sinal toque. Glenn corre para a liberdade assim que ouve o sinal. As garotas foram para o vestiário para se refrescar antes das próximas aulas. Enquanto isso, o professor atrapalhado apronta novamente. Glenn acidentalmente entra no vestiário das garotas e fica olhando para elas até ser nocauteado imediatamente. Durante o intervalo do almoço, Glenn se junta a Sistine e Rumia para comer algumas de suas culhabins fritas. Rumia pede uma mordida e Sensei lhe dá um pouco. Ele pergunta a Sistine se ela gostaria de comer, mas Sistine diz que não. Em vez disso, ela tenta falar o que pensa. Quando ela abre a boca para falar, Glenn a enche com seus feijões culia. Sistine fica irritada novamente enquanto se pergunta o que fazer com o professor. Após a pausa para o almoço, Glenn continua com uma atitude de "eu não me importo". Quando Sistine está farta, ela desafia seu professor para um duelo mágico. Os alunos ficam boquiabertos de incredulidade, pois nunca ouviram falar disso antes. Glenn aceita o desafio dela e enfrenta sua aluna no espaço aberto fora da sala de aula. Antes de começar a luta, Glenn diz a Sistine que eles só podem usar um feitiço, o raio de choque. Sistine concorda com os termos dele e começa seu canto. Ela lança seu primeiro choque elétrico em seu professor e eletrocuta seu corpo, deixando-o rígido. Glenn se levanta e diz para ela começar a luta novamente. Glenn continua sendo surpreendido por seu próprio aluno. Todos, inclusive eu, estamos surpresos. Quem é Glenn e por que ele está se segurando? Glenn está nisso de novo. Desta vez, ele prega seu livro de ensino no quadro e diz aos alunos para continuarem estudando sozinhos. Parece que ser derrotado por seu aluno não o afetou nem um pouco. Rumia vem perguntar outra coisa, mas Glenn diz para ela verificar sozinha. Sistine ajuda Rumia a se sentar e começa uma discussão com seu professor sobre magia. Enquanto ela pensa que a magia é algo bom destinado à edificação dos humanos, Glenn pensa o contrário. Em vez disso, Glenn diz que a magia, que supostamente deveria beneficiar a humanidade, não é nada além de algo ruim para nós, humanos.
Ele diz que a magia sempre foi usada como arma em todas as eras que existiram e que nada muito foi feito a respeito. Sistine fica irritada mais uma vez com seu professor por menosprezar suas opiniões. Ela acaba dando um tapa nele com lágrimas no rosto antes de sair correndo da aula chorando. Naquela noite, Glenn pensa sobre o incidente que aconteceu mais cedo. Ele descobre que estava errado e decide se desculpar com Sistine. Enquanto desce de volta, ele encontra Rumi em uma sala prática tendo dificuldade para ativar um círculo mágico. Glenn chega à sala e a ajuda a colocar um pouco mais de mercúrio no círculo. Então, ele diz para ela ativar o círculo novamente. Rumia faz isso e dessa vez funciona. Glenn vê o rosto de Rumia se iluminar de felicidade. Após o experimento, Glenn acompanha Rumia para fora. Rumia continua perguntando a ele sobre seu passado, mas Glenn a interrompe imediatamente. Talvez ele tenha sido Baba Yaga em seu passado. Quem sabe? Enfim, Glenn pergunta por que ela sempre fala com tanto respeito de ser uma maga. Rumia conta a ele sua história de origem. De acordo com o passado, Rumia foi banida de sua própria casa e passou a viver com Sistine. Em um momento, ela foi sequestrada por uma horda de pessoas e resgatada por um mago da justiça. Ouvindo essa história, Glenn fica surpreso, quase como se ele lembrasse de algo. Rumia diz que desde que foi salva, decidiu se tornar uma maga para poder agradecer seu salvador. Glenn se despede dela e vai para casa. No caminho para casa, ele se lembra de Rumia, pedindo que ele peça desculpas a Sistine por dizer que a magia é inútil. Aparentemente, Sistine tinha uma ligação com seu falecido avô e prometeu a ele que realizaria seu sonho de se tornar uma maga. Naquele momento, Sistine é vista em seu quarto relembrando o tempo que passou com seu avô em seus últimos momentos. No dia seguinte na escola, Glenn se desculpa e fica sério pela primeira vez na vida. Ele lhes diz para se desviar da forma de lançar feitiços do livro didático e tentar diferentes abordagens para lançar feitiços mágicos. Os alunos que pensam que ele está apenas falando suas besteiras de sempre ficam chocados quando Glenn ensina várias maneiras de ativar e manipular o raio de choque. Depois disso, ele ensina aos alunos algumas lições valiosas sobre palavras mágicas e seus significados. Ele demonstra sua teoria ativando o raio de choque sem sequer dizer as palavras mágicas corretas. Os alunos ficam muito impressionados com esse lado de Glenn. Desde a sua incrível aula, a popularidade de Glenn se espalhou por toda a escola. Até estudantes de outras turmas iam em massa para assistir à aula dele só para ouvir o lendário orador. Certa noite, Glenn reflete sobre sua recente experiência. Celica se junta a ele no telhado e o provoca por ter passado de 0 a herói na escola. Ela também o avisa para ter muito cuidado com as garotas ao redor, mas Glenn diz a ela que não é um lolicon. Nesse momento, Rumia e Sistine se aproximam dele para perguntar sua ajuda. Glenn age de forma atrevida no início, mas eventualmente os ajuda. Naquela noite, Rumia e Sistine cuidam uma da outra. Rumia provoca Sistine, dizendo que ela pode desenvolver sentimentos pelo professor mais tarde neste momento. Em outro lugar, algumas pessoas assustadoras com máscaras se encontram sobre um plano maligno que desejam realizar na escola durante a conferência mágica da academia. Alguém menciona Glenn como sendo uma ameaça para eles, mas a outra pessoa diz que Glenn não é páreo para eles. No dia seguinte, Glenn é atacado a caminho da escola por 2 soldados militares. Poucos minutos depois, os 2 militares invadem a sala de aula de Glenn. Como de costume, os alunos estão lá esperando pelo professor. Sistine pergunta aos homens militares quem são, mas eles não se identificam. Ela continua falando até que um dos homens a faz calar. Então, eles perguntam à turma por Rumia. Naturalmente, ninguém responde à pergunta deles. Os homens ameaçam matar os alunos um por um se Rumia não se revelar. Assim que estão prestes a começar, Rumia se expõe. Sistine diz aos agressores que Glenn logo viria ao seu resgate. No entanto, os caras lhe dizem que já haviam matado o professor. A seguir, um dos invasores leva Sistine para uma sala escura para fazer o que quisesse com ela. Sistine, que geralmente é altiva e poderosa, implora para que sua vida seja poupada. Isso só faz o homem querer ainda mais, então ele continua apalpando-a. Glenn chega um pouco depois e mostra ao agressor a carta arcana completa, uma carta que impede qualquer magia de acontecer. Como ninguém pode usar magia, eles só podem recorrer ao combate corpo a corpo. O invasor leva a surra de sua vida, enquanto Glenn o chuta e soca até ele desmaiar. Após derrotar o agressor de Sistine, Glenn e sua aluna o amarram para ser interrogado. Glenn nota o símbolo estranho nas mãos do intruso, o mesmo símbolo que pertencia aos magos sujos que se autodenominam pesquisadores da sabedoria divina. Em seguida, ele recebe uma ligação de Celica e a informa sobre o incidente que está acontecendo na academia no momento. Celica perguntou a ele como eles conseguiram quebrar a barreira da escola, e Glenn diz a ela que deve ter sido um trabalho interno, já que a barreira da academia é muito mais forte do que qualquer outra barreira criada.
Ele também diz a ela que os invasores fizeram alguns alunos reféns e que ela deve ir rapidamente para a escola para ajudar. Celica diz a ele que fará algo a respeito e encerra a ligação. Após a ligação, Sistine corre para encontrar sua irmã. Glenn a para e diz que eles encontrariam Rumia juntos. Pela primeira vez, Glenn realmente assume a responsabilidade por seus alunos. Antes de saírem, um portal se abre em um canto da sala e traz os golems de ossos para dentro da escola. Os golems retiram o homem capturado e enfrentam Glenn e Sistine. Glenn fortalece os punhos com magia e soca a cabeça de um dos golems. Ele e Sistine correm para o corredor, e os golems os seguem. Glenn decide acabar com os golems de uma vez por todas. Ele encarrega Sistine de criar um ataque mágico de vento forte, que seja amplo o suficiente para cobrir e eliminar toda a horda de zumbis de ossos. Ele luta contra os golems um por um, e compra tempo suficiente para Sistine ativar o feitiço. Quando ela termina de ativá-lo, pronuncia as palavras e ativa o sopro do vento. A rajada de vento resultante mantém os golems afastados. Enquanto Sistine acha que falhou com seu mestre, Glenn está apenas feliz por ela ter conseguido entregar exatamente o que ele precisava. Ele tira uma pedra vermelha brilhante do bolso e a usa para lançar um feitiço chamado Raio da Extinção, que incinera todos os golems de ossos e os envia de volta ao submundo. Assim que os inimigos foram dispersos, Glenn desmaia exausto e sem mana. Sistine o ajuda a levantar, mas infelizmente para a dupla, o principal inimigo chega. Desta vez, é um cara de cabelo comprido com espadas brilhantes flutuando ao seu redor. Glenn pergunta a Sistine se ela ainda tem mana para ativar o Dispel Force e desativar as espadas. Sistine diz que sim, e ele a joga pela janela. O inimigo começa seu primeiro ataque e perfura algumas partes do corpo de Glenn. Em um esforço para usar seu cartão de anulação de magia, Glenn ativa o choque elétrico e segura o cartão. Isso é para que, se o inimigo atacar Glenn, ele ou leve um choque ou corra o risco de ter seu feitiço anulado. O inimigo vê através dessa lógica e se protege. Ele elogia Glenn por pensar bem nisso e envia suas espadas flutuantes em direção a ele. Glenn recebe o golpe e espera que Sistine ative sua magia de Dispel Force. Ela chega na hora certa e desativa a magia ao redor das espadas. Glenn pega uma das espadas, se lança contra o inimigo indefeso e o derrota. Antes de morrer, o homem se lembra de Glenn como o infame matador de magos de antigamente. Sistine se aproxima de seu mestre, que já está caído, e ativa um feitiço de cura nele. Glenn e Sistine adormecem naquela noite e recuperam suas energias para o dia seguinte. Na manhã seguinte, Celica liga para Glenn para fornecer atualizações. Ela diz que a barreira colocada pelo inimigo ao redor da escola está impedindo que alguém saia. Isso só pode significar que os pesquisadores de sabedoria divina planejam fazer o que quiserem na escola. Glenn agradece a ela pela informação, deixa Sistine, que ainda está dormindo, e começa a procurar por Rumia. Glenn encontra Rumia na cobertura da escola com seu ex-professor, Huey. Aparentemente, Huey largou seu antigo emprego como professor para se juntar aos pesquisadores e estava lá para ser usado como sacrifício para teletransportar Rumia de volta à base deles. Glenn pergunta a ele por que eles querem tanto Rumia, e Huey diz que é porque ela sobreviveu a uma doença fatal. Então, Huey revelou o círculo mágico de 5 camadas ao redor de Rumia, que tinha cerca de 10 minutos para ser ativado e enviá-la de volta à base. Glenn tinha agora duas opções: ou ele atacava o professor e o matava, o que ativaria o feitiço, ou ele poderia tentar salvar Rumia de qualquer maneira que pudesse. Glenn escolhe a última opção. Ele morde o pulso e usa o sangue para escrever feitiços em cada camada do círculo mágico. Ele consegue liberar 4 camadas do círculo antes de desmaiar. Rumia estende a mão de sua barreira e usa sua habilidade especial de amplificador para aumentar o mana de Glenn. Glenn acorda e desfaz a barreira mágica. Agora que perdeu, Huey aceita seu destino e se deixa ser socado no rosto por Glenn. Sistine chega à cobertura e encontra Glenn descansando nos braços de sua irmã. Alguns dias depois, após a recuperação de Glenn, Celica conta a Glenn que Rumia é uma das poucas pessoas com habilidades especiais. Como o reino odeia tanto as pessoas com habilidades mágicas, naturalmente querem eliminá-la. Glenn se junta aos seus 2 alunos favoritos, Rumia e Sistine, em sua jornada para a academia. A rainha Alicia do Império Alzino convoca o grande comandante da Guarda Imperial, Zelos, para falar com ele sobre visitar a academia. Ao chegar ao seu quarto, Zelos a aconselha a não ir para evitar que seu segredo seja revelado. Então, qual é o segredo que os reais desejam manter? Acontece que Rumia é filha da rainha Alicia e princesa do Império Alzino. Ela foi banida de casa 3 anos atrás após descobrir que tinha poderes especiais para evitar uma revolta no reino. Se os locais descobrissem que a casa real está mantendo alguém com uma habilidade especial viva, eles se revoltariam contra o trono.
Após ouvir o conselho de Zelos, Alicia decide ficar no palácio. Ela também menciona que já faz 3 anos desde a última vez que viu sua filha e deseja que Rúmia ainda não a odeie. Glenn chega atrasado como sempre à sua aula e descobre que Sistine e Rúmia estavam tendo dificuldade em encontrar voluntários em sua turma para participar do evento de magia realizado uma vez por ano na academia. Glenn assume o controle de seus alunos e decide que dará tudo de si neste evento. Os alunos ficam muito chocados quando Glenn começa a selecionar alunos para várias competições no evento. Alguns deles até contestam seu julgamento. No entanto, Glenn explica a razão pela qual os escolheu, até que eles aceitem. Quando tudo está dito e feito, Glenn dá um suspiro de alívio. Aparentemente, a turma de Glenn não teve escolha a não ser ganhar, senão ele não se qualificaria para receber o bônus em dinheiro do diretor. O mau hábito de gastos do Glenn o deixou sem dinheiro antes do final do mês, então ele precisa desesperadamente desse dinheiro. Pelo menos o professor preguiçoso está levando algo a sério pela primeira vez. Alguém em sua turma sugere que eles usem apenas os melhores alunos da turma na competição, mas Sistine interrompe e diz que é muito melhor que todos participem como uma turma. Glenn está perplexo, já que estava considerando mudar sua equipe para os melhores alunos. Naquela noite, Glenn observa seus alunos praticando no pátio fora da classe, quando a turma de Halley, a turma 2, invade para tomar o campo de treinamento. Glenn intervém e defende sua turma, dizendo a Halley e sua turma para caírem fora, já que eles chegaram primeiro. Halley continua devagar até que Glenn aposta com Halley o equivalente a 3 meses de salário que sua turma vencerá. Halley quase aceita a aposta se não fosse por Sistine, que intervém e salva o dia. Ela consegue afastar Halley e sua turma de seu local de treinamento. Nos próximos cenas, Glenn e sua turma praticam arduamente para o evento que se aproxima. Uma noite, Rúmia é vista em sua varanda lembrando a noite em que foi salva pelo Mago da Justiça. Sistine entra em seu quarto para chamá-la para jantar. Rúmia se junta alegremente a ela e todos têm um jantar feliz com os pais de Sistine. No dia seguinte, a rainha vai para o evento de magia com uma expressão alegre no rosto. Ela chega lá inteira e dá início ao evento de magia. Ela também pode ver a filha, Rúmia, novamente toda crescida e saudável. De qualquer forma, o evento começa e a turma de Glenn se sai excepcionalmente bem na primeira competição, que é a competição de voo. Celica, que está sentada perto da rainha, fica muito animada que a turma de Glenn está ganhando. Nos próximos eventos, a turma de Glenn teve um desempenho bem acima da média, colocando-os entre as 3 melhores turmas de todo o evento. Glenn deveria estar feliz e torcendo por sua turma. No entanto, seu traseiro quebrado e estômago vazio não o deixariam descansar. Após algumas competições a mais, finalmente é hora da competição mais temida de todas, a competição de defesa mental. A indicada da classe 2, a classe de Glenn, é Rúmia. Ela enfrenta 7 outras pessoas, incluindo o campeão da competição de defesa mental do ano passado, Jel-kun, da classe 5. O melhor mago mental da academia, Conde Zest, é chamado para começar a competição. Ele lança feitiços um após o outro, com cada feitiço aumentando em dificuldade e severidade. Após os primeiros feitiços de defesa mental, todos os outros concorrentes, exceto Jeal e Rúmia, desmaiam como moscas. O Conde Zest fica muito impressionado com ele, então decide usar o feitiço mais forte de seu arsenal, o Destruidor de Mentes. Ele pronuncia a primeira onda, que não afeta os 2 últimos alunos de pé, então ele decide aumentar o ritmo. Na segunda onda, Rúmia cai de joelhos. O Conde pergunta se ela pode continuar, mas Glenn diz que ela vai desistir. Glenn leva sua aluna e a conforta. Isso significa que Jel é o vencedor, certo? Errado. Acontece que Jel-kun desmaiou enquanto estava em pé na segunda onda. Isso só pode significar que Rúmia é a vencedora, já que ela ainda está consciente. Uma longa derrota para Rúmia rapidamente se transforma em uma vitória para toda a classe 2. A rainha e Celica estão muito felizes por ela. A rainha Alicia diz a Celica o quão feliz ela está por finalmente ver sua filha novamente após 3 anos de abandono. O concurso mágico continua com a classe 2, subindo rapidamente no ranking. O locutor menciona o nome de Glenn novamente, e isso assusta os 2 magos da corte, que estão na arena em uma investigação. O mais baixo dos magos, Raeli, quer resolver sua velha disputa com Glenn. No entanto, seu parceiro Albert diz para ela se concentrar mais na tarefa deles. Aparentemente, receberam a notícia de que alguém entre os guardas imperiais está conspirando contra a rainha. Embora o primeiro suspeito deles seja Zelos, eles ainda precisam ser cuidadosos e dar a ele o benefício da dúvida. Raeli não tem escolhas a não ser ficar com sua parceira e deixar para acertar contas mais tarde. Na cena seguinte, o estômago faminto de Glenn presencia os estudantes exibindo e devorando seus deliciosos sanduíches. Enquanto ele se lamenta em sua tristeza, Lynn pede sua ajuda. Glenn procura um espaço mais reservado para ouvir o problema dela.
Lynn diz a ele que se sente menos confiante em sua habilidade de fazer o feitiço de autoilusão. O feitiço de autoilusão, que transforma quem lança em uma coisa totalmente diferente, requer que a pessoa tenha uma imagem muito boa do que gostaria de se transformar. Glenn percebe que Lynn está apenas tendo dificuldade em pintar a imagem da pessoa que quer se transformar. Então ele se transforma em Rúmia e encoraja Lynn. Dar uma chance, Lynn agradece e sai para continuar praticando. Antes que Glenn volte a ser ele mesmo, Sistine aparece com uma caixa cheia de sanduíches. Como Glenn ainda é Rúmia neste momento, Sistine prontamente entrega a caixa para ele. Glenn está prestes a dar sua primeira mordida na caixa quando a verdadeira Rúmia aparece. Droga, Sistine o transforma de volta ao seu eu normal e o lança na floresta. Glenn surpreendentemente sobrevive à queda com seu estômago roncando e se pergunta por que a vida é tão cruel com ele. Por sorte, Rúmia aparece com todos os sanduíches. Glenn não podia acreditar em seus olhos e perguntou a Rúmia se havia uma pegadinha. Rúmia diz a ele que não há nada e ele devora os sanduíches. Nos minutos seguintes, Glenn e Rúmia sentam no banco próximo e conversam enquanto Glenn come. Quando está finalmente satisfeito, Glenn se levanta para ir embora. Ele é, no entanto, interrompido quando Sua Majestade, Rainha Alicia, se aproxima deles. De volta à arena, os guardas imperiais descobrem a ausência da rainha e começam imediatamente a procurá-la. Enquanto isso, Glenn presta suas homenagens à rainha e pergunta o que ela estava fazendo lá. Sem hesitar, a rainha se dirige à sua filha, Princesa Hermiona, também conhecida como Rúmia. Ela cumprimenta Rúmia calorosamente e talvez esperasse o mesmo em retorno. No entanto, Rúmia rejeita a rainha como sua mãe e foge. Sua Majestade entende os sentimentos de Rúmia e retorna à arena. Na entrada, Zelos segura a rainha com uma espada e a captura. Albert espia eles e se pergunta se sua suspeita esteve certa o tempo todo. Ele conhece Zelos como um homem muito cuidadoso e acha que outra pessoa está manipulando tudo. Enquanto isso, Teresa da classe 2 ganha outra competição novamente. Glenn está de um lado pensando intensamente sobre a princesa. Sistine se aproxima dele e pergunta onde Rúmia poderia estar. Glenn conta sobre o recente encontro de Rúmia e Sistine entende. Glenn deixa Sistine para procurar Rúmia. Ele a encontra em algum lugar fora da arena e conversa com ela. Rúmia diz ao mestre que não sabia como reagir ao fato de sua mãe de repente querer ela de volta novamente. Ela diz que, apesar de entender por que foi banida em primeiro lugar, seu coração ainda se sente magoado pela forma como foi tratada. Glenn diz a ela que é humano sentir arrependimento após uma ação, então ela deve apenas escolher seu caminho e se concentrar em seus verdadeiros sentimentos. Rúmia diz a ele que não sabe como se sentir, mas Glenn diz que ela deveria confrontar sua mãe sobre isso primeiro, em vez de ficar guardando para si mesma. Naquele momento, os guardas imperiais se aproximam dos dois e acusam Rúmia de traição ao trono. Então ela será executada. Rúmia se declara culpada das acusações para que os guardas possam deixar Glenn. Glenn tenta confrontá-la, mas os guardas o nocauteiam. Na cena seguinte, Rúmia está amarrada a uma árvore e prestes a ser executada pelos guardas desonestos. Quando eles estão prestes a enfiar suas espadas nela, Glenn cria uma luz brilhante e cega os guardas. Mais guardas se aproximam, então Glenn precisa ir. Ele pega Rúmia e dá um super salto até os telhados dos edifícios. Ele suspeita que algo está acontecendo na família real, então ele precisa se encontrar com a rainha pessoalmente. Ele liga para Celica e espera ela atender. Celica dá muito pouca informação sobre seu paradeiro e fala em linguagem codificada. Ela continua dizendo a Glenn que agora tudo depende dele. Glenn pensa um pouco sobre isso e conclui que Celica e todos os outros membros importantes da família real, incluindo a rainha e os senadores, foram capturados e mantidos contra sua vontade. Isso significa que ele precisa começar a trabalhar. Rielle finalmente alcança Glenn e o ataca. A dama de companhia da rainha, Elinor, revela sua verdadeira identidade para Celica. Ela diz ao lendário mago que é membro dos pesquisadores da sabedoria divina e deu à rainha um colar amaldiçoado. Celica está chocada por ter sido alheia à traição, mas suas mãos estão atadas. Se ela fizer algo a Elinor, a maldição do colar será ativada e a rainha morrerá. Em algum lugar da cidade, Rell enfrenta Glenn em um combate direto com magia. Albert percebe a ausência de seu parceiro e o encontra lutando contra Glenn. Albert derruba Rell e encontra Glenn mais uma vez. Após os cumprimentos necessários, Glenn apresenta Rúmia a Rielle e Albert. Albert informa Glenn que os guardas imperiais colocaram Sua Majestade sob vigilância, enquanto procuram e tentam matar Rúmia. Todos contemplam o que fazer e Rielle aconselha que todos ataquem o inimigo pela frente. Mas Glenn diz que eles podem confiar em Celica, a maior feiticeira da época. Enquanto isso, a Turma 2 fica preocupada com o desaparecimento repentino de Glenn. Assim que estão prestes a perder a esperança, Albert e Rielle se encontram com eles. Eles se apresentam e dizem aos alunos que Glenn está em uma missão importante.
Então ele os encarregou de cobrir sua ausência na competição e acompanhá-la até o fim. Os alunos se sentem estranhos em deixar um total estranho liderá-los pelo resto da competição mágica. No entanto, Sistine os faz ver a razão. É hora da competição de transmutação e Lin está enfrentando Seida da classe 1. Seida é o primeiro. Ele se transforma em um majestoso dragão e marca 37 pontos. Lin é chamada ao palco para fazer sua apresentação. Ela fica nervosa no início, mas Albert a encoraja e diz para ela dar o seu melhor. Lin se anima e se transforma em Latilica, um anjo direto da iconografia. Esta transformação lhe dá 40 pontos completos, colocando-a à frente de Seida. Os próximos eventos acontecem e a Turma 2 eventualmente se aproxima da Turma 1. A Turma 2 vence os próximos eventos novamente. E empata com a classe 1 com 195 pontos cada. Agora, no evento final, que é o duelo mágico, 3 membros de cada turma devem se enfrentar em um duelo 1 contra 1 para levar a vitória para casa. Sistine, Gibu e Cascoon vão pela turma 2. Cascoon perde, mas Gibu vence, colocando a turma 2 e a turma 1 empatadas novamente. Na partida decisiva, Sistine enfrenta Heinkel da turma 1. Apesar de a magia de fogo de Heinkel ser forte, ele ainda não é páreo para o golpe de vento de Sistine. Sistine usa sua poderosa magia para empurrar Heinkel para fora da zona de luta e garante a vitória para a turma 2. Enquanto isso, os guardas finalmente alcançam Glenn e Rumia de volta à cidade. Quando chega a hora de premiar os vencedores, Albert e Hale se aproximam da rainha. Todos estão surpresos que 2 magos fariam algo assim. Nesse momento, Albert e Hale fazem a grande revelação. Acontece que eles usaram magia de autoilusão para esconder suas verdadeiras identidades e parecer como Albert e Hale. Isso só poderia significar que os verdadeiros Albert e Hale se disfarçaram como Glenn e Rumaya, e estavam distraindo os guardas mais cedo. Eles dissipam a magia e se transformam de volta em Glenn e Rumia. Zelos, ao descobrir isso, ordena que os guardas os capturem. Celica rapidamente ergue uma barreira de isolamento para manter os guardas afastados até que eles coloquem as coisas no lugar. Glenn conta à rainha sobre Zelos ser o traidor. A rainha e Celica ficam quietas até que uma delas quebra o silêncio. A rainha, que está com muita dor, ordena a Zelos que execute sua única filha. Ela também lamenta o dia em que Rumia nasceu e diz que ela não trouxe nada além de dor e arrependimento para a família. Rumia desaba ao ouvir essas coisas. Zelos imediatamente desembainha sua espada para derrubar Rumia. Glenn, por outro lado, sabe que algo está muito errado. Ele nota a expressão no rosto de sua majestade e elogia seu colar. Em seguida, ele fala em uma espécie de linguagem de código para confirmar suas suspeitas. Então, ele corre em direção à rainha e leva um golpe de Zelos. Essa distração dá à rainha tempo suficiente para tirar o colar do pescoço e quebrar a maldição. Zelos fica surpreso que a maldição não foi ativada. Segundo a lenda, a maldição se ativa e mata quem a usa se ela for retirada à força. Glenn mostra a ele seu cartão, o Arcano do Tolo, que dissipa toda a magia dentro de um certo alcance. Agora que a rainha está salva, Zelos é preso e a barreira de isolamento é retirada. Em outra parte da cidade, Albert e Hale encurralam Eleanor, a dama de companhia da rainha, para interrogá-la. No entanto, a criminosa apenas lhes diz que estão atrás da princesa por causa dos registros akáshicos, antes de desaparecer no ar. Naquela noite, Glenn agradece a Albert e Hale pela ajuda e se despede deles. A rainha também parte após conversar com sua filha por um tempo. Celica diz a ela para confiar em Glenn para cuidar de sua filha. Enquanto isso, Rumia agradece ao seu mestre por ajudá-la a encontrar seus verdadeiros sentimentos. Glenn diz que ele precisa cumprir a promessa que fez à rainha há 3 anos. Juntos, a dupla entra em um restaurante apenas para descobrir que todos os alunos já estão bêbados de comer bolos embebidos em conhaque. Glenn descobre que vai gastar o prêmio da aposta que ganhou de Halley para pagar todas as contas dos alunos. Coitado do Glenn. Imagine ficar rico e quebrado em apenas um dia. Algumas horas antes do amanhecer, Glenn e Sistine são vistos fazendo sons suspeitos. Sério, o que há com os animes e os sons suspeitos? Felizmente, mais tempo de tela é permitido para a dupla, e descobrimos que Glenn está fazendo com que Sistine pratique combate corpo a corpo quase de nível militar. Após o treinamento, Sistine se sente cansada e pergunta a Glenn por que ele a fez passar pelo esforço de aprender um estilo de luta tão difícil. Glenn diz a ela que ela precisa ser firme em suas habilidades físicas se algum dia quiser aprender magia de nível militar. Sistine entende o ponto dele e agradece antes de voltar para casa para se trocar para a escola. Algumas horas depois, Sistine e Rumia encontram Glenn parecendo abatido. Elas perguntam o que houve, e Glenn diz que odeia o fato de sempre andar na mesma rua que elas.
Nesse momento, Riley ataca Glenn por trás. Glenn defende o ataque de espada e descobre que Riley é a pessoa que o governo imperial designou para proteger Rúmia enquanto fingia ser uma estudante. Glenn conhece Riley e sua teimosia, então ele tenta fazer ela entender. Riley às vezes se desvia da sua missão, então Glenn teve que garantir que ela fizesse sua parte corretamente. Na cena seguinte, Glenn apresenta a fofa Riley à turma. Ela se apresenta de uma maneira um tanto estranha, até que Lynn pergunta sobre a família dela. Glenn rapidamente intervém e diz a Lynn que Riley não tinha família. Alguém pergunta a Rel sobre seu relacionamento com Glenn, e ela diz que existe apenas para Glenn. Essa revelação deixa um olhar desapontado nos rapazes, pois eles já estavam planejando fazer avanços. Depois de todas as apresentações necessárias, Glenn leva sua turma ao pátio para o treinamento de choque elétrico. Sistine é a primeira a fazer e passa com facilidade. É a vez de Riley agora, e ela fracassa completamente. Glenn se aproxima para lhe dar algum conselho. Riley pergunta se ela precisa usar o feitiço de choque, mas Glenn diz que ela pode usar qualquer feitiço, contanto que seja eficaz. Riley sorri e usa um feitiço de invocação para conjurar uma grande espada. Então ela lança a espada em direção ao boneco e o rasga em pedaços. Os alunos entendem imediatamente, Riley é perigosa. Desde a sessão prática, todos começaram a manter distância de Riley. Durante o intervalo do almoço, Sistine e Rúmia convidam Riley para almoçar com elas. Riley olha para algumas tortas de morango e Sistine pega para ela. Riley mastiga fortemente as tortas e atrai a atenção emocional dos estudantes que apenas se aglomeram ao redor para testemunhar sua fofura. Glenn encontra Celica na biblioteca e é provocado novamente. Depois do intervalo para o almoço, Glenn leva seus alunos ao laboratório de pesquisa de alquimia, que fica próximo a um resort da Praia Cineria. Os meninos estão tristes por irem em uma excursão assim, mas Glenn diz para não se preocuparem, pois vão se encantar com as belas meninas de biquíni quando chegarem à praia. Ao chegar lá, Glenn encontra Albert disfarçado de comerciante de artefatos. Ele pergunta o que ele estava fazendo lá, e Albert diz que está lá para ficar de olho em Rúmia. Ele também diz a Glenn para ter muito cuidado com Rel por razões óbvias. Mais tarde, Glenn e sua turma embarcam em um navio para o laboratório. Ao chegar lá, todos descem do navio e trocam para seus trajes de banho. Os rapazes têm a oportunidade de admirar as belas mulheres em suas roupas excelsi. Glenn os incentiva a brincar com as meninas. Os meninos não poderiam estar mais felizes. Logo, as meninas desafiam os meninos para uma competição de vôlei de praia. Glenn se junta aos meninos, e juntos todos jogam vôlei de praia por horas. Ao anoitecer, Glenn pega os meninos planejando invadir os quartos das meninas. Ele tenta impedi-los de fazer tal ato nefando, mas os meninos revidam. Na varanda delas, as meninas assistem ao bando de garotos idiotas lutando uns contra os outros por elas. Como esperado, Glenn choca todos os seus alunos do sexo masculino e os deixa de boca aberta. Após sua vitória, Glenn vai à praia para relaxar. Ele vê as meninas, Sistine, Rúmia e Rial, brincando na água. Glenn fica muito feliz ao ver Rael sorrir e se pergunta por que Albert lhe disse para ter cuidado com ela anteriormente. Ele adormece rapidamente e acorda muito tarde da noite. Rael o ouve vindo para o hotel e o encontra no caminho. Ela pergunta a Glenn por que ele saiu do corpo imperial de magos. Glenn diz a ela que se sente culpado de vez em quando por ter deixado o corpo mágico imperial. Rial diz a ele que não sabe para o que ou quem viver mais. Glenn sempre foi a pessoa por quem ela vive. Glenn a interrompe e diz para ela se acalmar e encontrar seu próprio caminho e felicidade. Este conceito soa muito novo para Rael, então ela se enfurece e acusa Sistine e Rúmia de roubarem Glenn dela. Todas as tentativas de acalmá-la são em vão enquanto Rael foge. Eleanor se encontra com outro membro dos pesquisadores da sabedoria divina para começar o plano B para capturar o amplificador, Rúmia. No segundo dia na ilha, Glenn leva seus alunos pela floresta densa para chegar ao laboratório de pesquisa de alquimia branca, situado bem no meio da floresta. A caminho de lá, Sistine e Rúmia percebem que Rial está triste e zangada. Elas perguntam a ela o que aconteceu, mas Rial as empurra e foge. Sistine e Rúmia se perguntam o que poderia ter dado errado com Rael, e Glenn lhes diz que Rael está chateada com ele pelo que ele disse na noite anterior. Glenn e sua turma eventualmente deixam Rael sozinha, e continuam sua jornada até chegarem ao laboratório de pesquisa de alquimia branca. Lá, eles encontram o diretor do laboratório, Burke Plamone, que lhes faz um tour por todo o laboratório. Sistine e Rúmia ponderam verificar Rael, que está apenas sentado em um canto, mas decidem que é melhor deixá-lo em paz por enquanto. Burke mostra aos alunos a pesquisa que fazem lá. Então, os alquimistas misturam e combinam DNA de várias plantas e animais para criar quimeras. Quimeras são novas espécies criadas pela fusão de dois DNAs diferentes.
Sistine e Rúmia falam sobre a ressurreição de um humano morto e se perguntam se os alquimistas poderiam fazer algo assim. Burke interrompe a conversa e diz que já houve pesquisas sobre esse conceito antes. O projeto chamado Projeto Reviver Vida é criado usando magia para pegar 3 elementos importantes de pessoas diferentes e usar esses elementos para criar um duplicado da pessoa morta. Em outras palavras, eles estariam criando um clone. As garotas ficam muito surpresas, mas Glenn lhes conta que o projeto foi encerrado há muito tempo, já que muitas pessoas tiveram que morrer para que algumas fossem revividas. Burke lhes disse que os pesquisadores da sabedoria divina podem estar atrás de tal pesquisa, mas não conseguiriam pôr as mãos nelas. Sistine e Rúmia fazem mais algumas perguntas e terminam o passeio. Naquela noite, Sistine convida Rael para almoçar com elas, mas ela recusa. Glenn também interrompe para pedir desculpas, mas Rael apenas os deixa e corre para a praia. Ao chegar lá, Rael derrama lágrimas e se pergunta por que ela é assim. Enquanto isso, Glenn reúne Rúmia e Sistine para lhes dizer que perdoem Rael, pois ela é apenas uma criança de coração. Sistine e Rúmia asseguram a ele que entendem e não perderão a paciência com ela. Glenn nos agradece por compreenderem e vai direto para a cidade para encontrar Rael. Enquanto isso, Rael recebe a visita de uma pessoa bastante estranha. Seu irmão, que ela pensava estar morto, aparece bem na sua frente. Albert, que estava rastreando Rael, vê seu irmão astuto conversando com ela. Ele tenta intervir, mas é impedido por um feitiço de repulsão. Eleanor também se junta a ele para mantê-lo ocupado enquanto o irmão de Rael realiza seus planos. Albert cai na armadilha e luta com Eleanor de igual para igual. Eleanor usa o feitiço de necromante para invocar alguns espíritos para atacar Albert, mas Albert os dissipa todos. Em outro lugar, Sistine e Rúmia se perguntam o que poderia estar errado com Rael para deixá-la assim. Elas não chegam a nenhuma conclusão, então Sistine se levanta para comprar algo na cidade. Rael pergunta ao irmão como ele ainda está vivo. O cara diz a ela que ainda estava respirando quando ela pensou que ele morreu. Depois ele pede a ajuda de Rael. Se Rael ajudá-lo a capturar Rúmia Tingle, os pesquisadores de sabedoria divina que o capturaram antes o deixariam ir. Ele pede lealdade de Rael a ele. Antes que ela possa dizer qualquer coisa, Glenn chega para manter Rael segura. O irmão de Rael lembra de Glenn como o terrível mago da justiça e teme por sua vida. Rael fica atrás de Glenn, invoca sua espada e perfura o pulmão dele. Albert vê isso e para sua luta com Eleanor. Ele também vê o culpado correndo para o hotel, mas cuida de Glenn primeiro. Na cena seguinte, Sistine retorna da cidade com algumas compras. Ela encontra Rael com Rúmia manchada de sangue. Sistine pergunta a Rael por que ela faria algo assim a Rúmia. Rael diz a ela que não matou Rúmia como fez com Glenn. A realidade cai sobre Sistine ao perceber que seu mestre pode estar realmente morto. Ela tenta atacar o intruso, mas Rael a desafia a atirar. Sistine congela no lugar e fica com muito medo para realmente atacar Rael, apesar de Rael dizer que não vai revidar. Eventualmente, Rael foge com Rúmia, deixando Sistine em suas lágrimas. Segundos depois, Albert chega com o corpo inconsciente de Glenn. Sistine começa a chorar por seu mestre, mas Albert diz para ela se acalmar e focar em curar seu mestre primeiro. Ele inicia um ritual de cura e diz a Sistine para começar a fazer ressuscitação cardiopulmonar em Glenn para que eles não o percam antes de ele ativar o feitiço. Sistine começa a beijar Glenn em nome de fazer o ritual. Rúmia descobre que Rael é a pessoa por trás de todas as suas capturas e da morte de Glenn, e ela está apavorada. Glenn sonha com Rael pedindo ajuda a ele. No sonho, ele descobre que chegou tarde demais e volta rapidamente à realidade. Acontece que a magia de cura foi bem sucedida, e Glenn já estava curado de seus ferimentos. Ele pergunta a Albert uma atualização sobre a missão deles. Albert diz a ele, antes de mais nada, que sua sobrevivência é graças à sua aluna, Sistine. Em seguida, ele lhes conta sobre o fluxo suspeito de fundos indo para o laboratório. Isso só pode significar uma coisa: o diretor Burke está trabalhando com os pesquisadores da sabedoria divina. Glenn fica irritado com Albert por permitir que Rúmia fosse capturada antes de fazer algo a respeito. Albert diz a ele que seus superiores não tiveram escolha a não ser usá-la como isca. Esta era a única maneira de encontrar o esconderijo deles. Ele também diz a Glenn que tem ordens para atirar em Rael à vista, se a encontrar. Glenn tenta dizer a Albert que Rael é sua aluna e que não permitirá que nada de ruim aconteça a ela. No entanto, Albert diz que lhe daria uma chance de salvar Rael, mas apenas se ele a alcançasse primeiro. Ele então acusa Glenn de abandonar seus companheiros e o soca na cara por isso. Uma vez que ambos resolvem suas desavenças, Albert dá a Glenn sua pistola militar e o incentiva a procurar Rúmia com ele. De volta ao covil de Burke, o cruel mestre do crime, Burke, é visto rindo muito enquanto tortura Rúmia. Ele elogia o irmão de Rúmia por virar Rael contra seu professor e continua a torturar a pobre Rúmia. Eleanor também chega lá para assistir a tudo que está acontecendo. Ela sente algo estranho em seus ombros e descobre o que é.
Ao que parece, Albert colocou um feitiço rastreador no ombro dela e vem seguindo desde então, mas agora é tarde demais, pois Glenn e Albert já encontraram o esgoto onde estavam escondidos. Burke os vê em seu monitor e envia uma criatura quimera-leão para atacá-los. Sem piscar, Albert derruba a quimera imediatamente. Burke fica muito surpreso e envia um monstro maior e mais forte para a dupla. Dessa vez, Glenn usa um raio de extinção para destruir a quimera. Enquanto isso, Sistine explica toda a situação aos seus colegas. Todos eles contemplam a ideia de procurar o canalha que chamavam de professor, mas Sistine diz para confiarem em Glenn por uma vez. Gold também apoia Sistine e diz aos colegas de turma que todos devem confiar uns nos outros. O sensei deles. Depois de ver todas as suas quimeras caírem uma por uma, Burke decide lidar com os assuntos ele mesmo. Ele boicota Glenn e Albert no caminho e se transforma em uma grande quimera. Albert o segura e permite que Glenn chegue até Rúmia. Ao chegar ao laboratório de Burke, Glenn enfrenta Raelle e seu irmão sem sentido. Raelle, cuja lealdade ainda está com seu irmão, invoca sua grande espada e ataca Glenn. Glenn tenta dizer a ela que esse não é seu irmão. Aparentemente, o verdadeiro irmão dela havia morrido anos atrás. Raelle não estava ouvindo, e Glenn sabe disso, então ele luta com ela na esperança de entender sua posição. Raelle ataca Glenn sem restrições, e Glenn a repele com sua pistola. Enquanto eles continuam lutando, Glenn desafia Raelle a dizer o nome do irmão dela. O falso irmão dela já sabe o que vai acontecer, então ele tenta trazê-la de volta à realidade. No entanto, Raelle já estava muito distante enquanto tenta desesperadamente lembrar o nome do irmão. Glenn aproveita isso e a imobiliza no chão com um feitiço de gravidade. Agora que Raelle está imobilizada, Glenn liberta Rúmia de suas correntes e enfrenta o falso irmão de Raelle. Enquanto está deitada no chão, Raelle se lembra de sua origem. Aparentemente, a garota que todos conhecemos como Raelle é apenas um clone de uma garota chamada Ilúcia. Raelle, abreviação de Vida Revivida, foi criada por seu falso irmão e pelo irmão de Ilúcia. Quando a Casa Imperial soube das atrocidades cometidas para fazer o projeto Vida Revivida um sucesso, decidiram encerrá-lo. Ilúcia e o irmão dela apoiaram isso, mas o falso irmão não estava. Então ele matou Ilúcia e seu irmão e depois liberou Raelle para o mundo. Esta revelação faz Raelle perceber que ela esteve trabalhando para os caras maus o tempo todo. Enquanto ela olha fixamente para a sala, seus falsos irmãos liberam 3 outras Raelles que ele clonou ao longo dos anos e ordenam que elas ataquem Raelle. Glenn salva sua aluna da morte iminente e derruba as Raelles uma por uma. Raelle continua perguntando a Glenn por que ele iria tão longe por ela, mas Glenn diz a ela que ela é e sempre será sua aluna. Raelle toma sua decisão e mata todas as suas clones. Agora que ele perdeu, Glenn enfrenta o falso irmão e o nocauteia. Por volta do mesmo tempo, Albert destrói Burke para sempre. No dia seguinte, Raelle retorna à ilha com Glenn e Albert. Pouco tempo depois, Glenn e Albert assistem a uma partida de vôlei entre os estudantes na praia. Eleanor, a criminosa, relata as boas notícias aos seus superiores. Eles finalmente recuperaram toda a pesquisa para o projeto Reviver a Vida. Glenn e Albert observam os alunos jogando vôlei na praia. Enquanto jogam, Albert vê Sistine e diz a Glenn que Sistine tem alguma semelhança com Sarah Silvers. Agora, quem é Sarah Silvers? Eu não sei, acho que logo descobrimos. A cena seguinte mostra a criminosa mais irritante de todas, Eleanor. Dessa vez, ela se encontra com o grande mestre de sua organização, que pergunta sobre o projeto Reviver Vida e a captura da princesa Armênia. Eleanor conta a ele sobre o plano dos pesquisadores para capturar Rúmia, e o grande mestre dá a ela o sinal verde. Várias milhas de distância, Raelle tem seu primeiro jantar com os pais de Sistine. Desde que ela foi salva, ela mora com a família Fievel. Os pais de Sistine estão felizes em ver uma nova adição à sua família. Eles perguntam a Raelle sobre qualquer afinidade entre Glenn e ela. Raelle lhes diz o quanto ela adora Glenn. O jantar fica muito estranho depois disso, mas felizmente termina em paz. Após o jantar, Raelle se junta a Sistine e Rúmia na varanda e pede desculpas por suas ações nas últimas semanas. Sistine e Rúmia dizem a ela que está tudo bem agora, que eles estão todos seguros e salvos. No dia seguinte, Sistine encontra Celica na biblioteca. Celica descobre sobre o sonho de Sistine de se tornar uma maga e a encoraja a continuar tentando até conseguir. Sistine agradece e se retira. Celica vai direto para o labirinto subterrâneo da biblioteca para encontrar algo não revelado. Enquanto isso, Glenn encontra sua aluna favorita, Sistine, estudando algo na biblioteca. Ele se junta a ela e a agradece por salvá-lo com respiração boca a boca e trazê-lo de volta quando ele deveria morrer. Os olhos de Sistine imediatamente ficam vermelhos de constrangimento. Nesse momento, Rúmia e Raelle chegam e encontram o rosto da irmã todo vermelho. Raelle fica muito brava e expulsa Glenn da biblioteca.
Glenn cai no caminho de uma carroça que se aproxima. O viajante usa um feitiço de magia de vento para afastar Glenn do caminho. Ele para sua carroça e sai para encontrar sua amiga de longa data e amor, Sistine. Você ouviu direito. Acontece que Léo Cleides, o passageiro da carruagem, é amigo de infância de Sistine e foi convidado como palestrante convidado na academia há uns anos. Então, quando eram mais jovens, Léo e Sistine fizeram uma promessa de se casar no futuro. Acontece que nosso garoto de ouro cumpriu sua parte da promessa. Ele se aproxima de Sistine e diz que está pronto para casar com ela. Glenn ri de toda a situação e conhece o novo professor. Léo é o cara perfeito porque ele continua elogiando Glenn o tempo todo. Até mesmo Celica sente algo suspeito. Por que um professor convidado seria transferido para a escola apenas para substituir um professor em licença médica prolongada? De qualquer forma, Léo começa imediatamente a trabalhar e oferece uma palestra muito maravilhosa e avançada para os alunos. Quando o sino toca, ele encerra a palestra. Glenn não se sente tão à vontade ensinando teoria material de força para alunos de um nível tão baixo. Um estudante a entender essa teoria poderia ser muito ruim para o mundo. Rumia o encontra ponderando e diz que entende seu ponto de vista. Glenn transforma isso em uma piada novamente e parabeniza seu gato branco, também conhecido como Sistine, por ter um marido tão maravilhoso. Nesse momento, Léo aparece e pede a Sistine para encontrá-lo sozinha no jardim. Lá, Léo faz algumas pequenas conversas e propõe para Sistine. Rumia, Raelle e Glenn, que está ouvindo a conversa, ficam surpresos quando Sistine rejeita a proposta. Léo pergunta a ela por quê, e Sistine mente que ela ainda quer realizar o sonho de seu avô de desvendar os mistérios de um castelo de nome difícil de pronunciar no céu deles. Léo desconsidera como um sonho inútil e a convida para sair novamente. Glenn simplesmente não pode deixar que o sonho de seu aluno seja descartado como inútil, então ele sai de seu esconderijo e diz a Léo para se afastar. Léo responde dizendo para ele não se meter em seus assuntos pessoais, dizendo que não é da conta do Glenn. Sistine intervém e mente que ela e Glenn são amantes que estão destinados a se casar desde o início dos tempos. Glenn entra na brincadeira e afugenta o perdedor, desculpe Léo. Léo não recua, então Glenn o desafia para um duelo de magia. O vencedor fica com a garota. E é isso, pessoal. Os dois maiores dongles do mundo lutam por uma garota de 16 anos. Na aula seguinte, Glenn diz aos alunos que ele vai ensinar coisas bem avançadas, para que ele possa vencer seu duelo com o professor convidado e casar-se na rica linhagem de Sistine. Toda a classe dele se revolta em desgosto. Naquela noite, Albert se encontra com Glenn em uma taverna. Ele repreende Glenn por lutar por uma mulher que ele não ama, mas Glenn diz que não se importa, já que se casará com uma família rica. De qualquer forma, Albert vai direto ao assunto. E diz a Glenn que alguém está contrabandeando pó de anjo para a cidade novamente. O rosto de Glenn se ilumina, e ele se pergunta quem poderia estar cometendo tais atrocidades. Albert lhe diz para se afastar da investigação do crime. No caminho de volta para casa, Glenn se lembra de um dos doces momentos que teve com Sarah quando ela estava viva. Glenn mantém a cabeça baixa e caminha para casa triste. Léo é visto conversando com um homem estranho em um manto sobre Glenn. Ele diz a Léo que as coisas saíram como planejado e que agora ele tem um duelo com Glenn. Quando o episódio termina, o homem diz a Léo para continuar com o bom trabalho. Acontece que há mais em Léo do que aparenta. Em uma segunda-feira fresca, eu acho, a turma 4 de Léo enfrenta a turma 2 de Glenn com Holly, e alguns outros professores sendo os árbitros da partida. As regras desse jogo tático são para os dois professores agirem como comandantes militares e controlarem suas divisões ou seus alunos para realizar ataques coordenados contra a equipe adversária. A equipe que perder todos os seus membros perde a partida. Além disso, se algum dos comandantes for derrubado durante a luta, a outra equipe vence. Depois que as instruções foram explicadas, a turma 2 se vira para Sistine. Todos perguntam a ela com quem ela preferiria se casar. Sistine naturalmente diz que não prefere ninguém, mas todos sabemos que secretamente ela deseja que Glenn vença a luta. Ela até sonha acordada com seu cara todo poderoso e mestre pedindo-a em casamento. Claro, ela volta à realidade e se prepara para a luta. Nos minutos seguintes, cada divisão toma suas posições. Assim que o torneio começa, a turma 4 rapidamente assume a formação de célula de 3 pessoas e conduz um ataque mágico coordenado rápido nos alunos de Glenn. Na primeira onda de ataques, a turma 2 ficou para trás. Isso traz um sorriso ao rosto de Holly. Não é surpreendente, afinal, visto que ele odeia o Glenn. No entanto, até ele suspeita que o Glenn tenha um truque na manga, pois o Glenn é sempre conhecido por fazer o inesperado para vencer. O Glenn não decepcionou também. Ele sabe que a capacidade atual de sua turma seria muito prematura para aprender uma formação de batalha avançada como a formação de célula de 3 homens. Em vez disso, ele os ensina a aperfeiçoar a formação de batalha de célula de 2 homens.
Quando chegar o momento certo, a turma 2 surpreende a todos e ativa a técnica. Eles revidam os ataques na turma 4 e retomam sua posição. Holly e os outros não ficam surpresos. Léo divide a equipe em segmentos e diz a alguns para atacar. No entanto, aquela guarnição ficou cara a cara com um terrível Rael. Mais notícias para a turma 4, já que Rael deu uma surra naquela guarnição. Léo ainda não aceita a derrota e recorre a uma tática furtiva. Desta vez, ele envia outra guarnição para infiltrar a turma 2 pela retaguarda, passando pelas florestas no lado direito do campo de batalha. Mal sabiam eles que Glenn tinha se usado como peão. Ele aparece na entrada da floresta e incita os alunos a persegui-lo. A guarnição o persegue e acaba sendo capturada. Glenn pega o dispositivo de rádio deles e diz a Léo que seus homens foram capturados. Sistine e os outros também fazem sua parte, afastando os outros membros da classe 4. Léo usa os membros restantes de sua divisão para lançar um grande ataque. Para evitar que as coisas saiam do controle, Holly encerra o duelo e declara empate. Após o duelo, Glenn parabeniza sua turma por se sair tão bem, mesmo contra todas as probabilidades. Léo, por outro lado, menospreza seus alunos por não vencerem o duelo. Glenn vê isso e vai falar com Léo novamente. Léo fica irritado e desafia Glenn para outro duelo por causa de Sistine. Sistine tenta impedir que este duelo aconteça, mas Glenn aceita, contanto que eles lutem 1 contra 1 desta vez. Sistine fica tão irritada que dá um tapa em Glenn novamente pela segunda vez na série e foge. Glenn nem se abala. Em vez disso, ele volta a coordenar com sua equipe. Na próxima cena, Sistine e Rumia conversam um pouco sobre Glenn. Rumia diz a Sistine para confrontar o professor sobre seus sentimentos ao invés de odiá-lo sem motivo. Para ser honesto, é um conselho bastante sólido. Felizmente, Sistine aceita o conselho e promete falar com ele na próxima vez que o ver. Em algum lugar da cidade, Albert e alguns outros magos da corte encontram um cadáver e o ligam a uma overdose de pó de anjo. O que está acontecendo? A caminho de casa, Léo conversa novamente com aquele homem estranho. O homem estranho diz a Léo para ter muito cuidado com o imprevisível Glenn Raiders. Mesmo assim, Léo desdenha Glenn como inferior a ele e promete ser o chefe da família assim que conquistar Sistine. Naquela noite, Sistine ouve Glenn falando sobre Sarah e se junta a ele no telhado do edifício da academia. Sistine pergunta a ele quem era Sarah Silver e Glenn começa sua história de origem. Aparentemente, Glenn foi uma vez um entusiasta de magia como Rumia e Sistine, pois ele queria se tornar um mago da justiça. No entanto, quando ele entrou no curso de magos da corte imperial, foi forçado a usar sua magia para matar. O sangue sem fim apenas o deixou cansado de magia por completo e quase desistiu de seu sonho. No entanto, apenas uma pessoa, Sarah, ainda o mantinha neste mundo amaldiçoado. Sarah era a única esperança de Glenn na humanidade até que ela foi morta em batalha. Desde então, ele desistiu e ficou desempregado. Então ele diz a ela que aceitou o duelo porque Léo estava menosprezando o sonho dela, e ele não podia permitir isso. Sistine fica decepcionada ao saber que Glenn não estava lutando por sua mão em casamento, mas ela aceita o que tem. Glenn também a apoia e provoca. Enquanto a dupla ri e brinca, o verdadeiro diabo se junta a eles. Léo diz a Glenn que ele teve tempo suficiente para pesquisar adequadamente sobre seu passado, e viu todas as coisas horríveis que ele fez. Ele ameaça Glenn, vai contar tudo para Sistine. Glenn imediatamente fica sério e avisa Léo para nunca falar sobre seu passado para ninguém. No entanto, Léo o provoca mais e traz à tona mais detalhes desagradáveis sobre o passado de Glenn. Isso deixa Glenn com raiva suficiente para atacar Léos. Surpreendentemente, Léos defende os ataques de combate corpo a corpo de Glenn e o derruba. Então, ele usa o feitiço militar secreto, Tulpas, para invocar seres imaginários para lutar contra Glenn. Glenn tenta usar seu cartão Full Arcana para anular a magia, mas não funciona. Depois de ver tudo que seu inimigo podia fazer, Glenn desiste e vai embora. Sistine corre atrás dele, mas Léo a segura e ordena que ela nunca mais vá atrás de Glenn novamente. Ele também diz a ela que sabe tudo sobre Rumia ser Tingle e Rael ser um clone. Na manhã seguinte, Glenn não aparece para a aula, muito menos para o duelo. Espero que ele esteja bem, porém. Glenn evita ir à academia por alguns dias. Um dia, Léo se encontra com sua futura esposa, Sistine, na aula, e a convida para discutir algumas coisas com ele. Sistine aceita seu pedido com relutância e o segue até seu escritório. Rumia e Rial percebem algo estranho em Sistine. Ela claramente não deveria se casar com o psicopata. No entanto, Rumia segura Rael e diz para esperarem por Glenn primeiro. Rael pergunta a Rumia se ela sabe sobre o paradeiro de Glenn. Rumia diz a Rael que ela imediatamente questionou Sistine na noite em que Glenn desapareceu. Depois de ver o rosto cheio de lágrimas de sua querida irmã, Rumia foi direto informar Glenn sobre tudo. Glenn prometeu fazer algo a respeito.
Desde então, ele não foi mais encontrado. Uma semana se passa e é hora de Sistine se casar. Tudo corre bem no casamento até que Glenn chega no último minuto para impedir que toda a farsa aconteça. Os estudantes não poderiam estar mais felizes ao ver seu mestre. Glenn lança algumas bombas de fumaça no altar e leva Sistine para uma parte da cidade. Sistine chora e pergunta onde ele esteve todo esse tempo. Glenn se desculpa e diz que ele esteve se preparando para enfrentar Léo desde a luta naquela noite. Antes disso, ele voltou para os velhos amigos e adquiriu todos os brinquedos e ferramentas que costumava usar quando era um membro do corpo de magos da corte imperial. Ele também diz a Sistine que se pergunta como um cara como Léo, que está perdidamente apaixonado por Sistine, poderia ser tão frio com ela. Sistine diz a Glenn que o Léo com quem ela estava prestes a se casar não é o mesmo que ela conhecia. Logo depois, zumbis atacaram os dois. Nesse mesmo momento, zumbis atacaram a academia também. Felizmente, Albert e os outros membros da Magic Corp chegam a tempo para ajudar os estudantes a derrotá-los. Enquanto isso, Glenn nota que o número de zumbis está crescendo e decide que a única coisa que pode fazer é correr. Ele derruba alguns zumbis e abre caminho. Então, ele carrega Sistine e foge. Sistine continua congelada de choque por estar em perigo. Em um momento, ele conecta a mesma situação aos tempos antigos, quando lutava ao lado de Sarah. Desta vez, Glenn não permite que a história se repita. Ele protege Sistine e elimina todos os zumbis. Quando termina, Sistine o afasta. Léo chega assim que os zumbis se vão e muda para sua verdadeira forma. Aparentemente, a pessoa que todos pensavam ser Léo é um ex-membro do corpo de magos da corte imperial, o Mago da Justiça, Jadis. Jadis desafia Glenn para uma luta 1 contra 1 sem a interferência de Sistine. Glenn aceita a luta e manda Sistine embora. Então, ele pergunta ao seu oponente o que ele estava procurando. Jadis diz a Glenn que ele está atrás dos registros akáshicos. Os registros akáshicos contêm o poder de governar sobre os princípios de todo o mundo. Depois de dizer a Glenn tudo o que tinha a dizer, Jadis libera o feitiço de Tupla e começa seu duelo com Glenn. Sistine estava deitada no chão em algum lugar, lamentando ter afastado seu precioso sensei. Glenn, por outro lado, continua lutando e se defendendo dos ataques de Jadis. Ele tenta um ataque surpresa para selar o monstro, mas Jadis o imobiliza. Glenn fica sem nada. Quando ele está prestes a ser executado, Sistine chega e afasta Jadis. Glenn pergunta por que ela voltou, e Sistine diz que finalmente decidiu ficar ao lado dele e lutar contra esse monstro com ele. Glenn abre bem os olhos enquanto se maravilha com a coragem que Sistine ganhou. Jadis se recobra e agora enfrenta dois inimigos. Glenn aceita Sistine como sua igual e juntos lançam ataques coordenados para derrubar seu inimigo. Depois de ser derrubado várias vezes, Jadis usa sua carta na manga e convoca a Senhora da Justiça, Justia. Sistine faz um buraco no ser e dá a Glenn tempo suficiente para desferir um grande soco no rosto de Jadis. Jadis aceita a derrota e vai embora. Antes de partir, no entanto, ele diz a Glenn para não esquecer que o Império Alzano foi criado para fazer o mal e que deve ser destruído a todo custo. Quando ele finalmente se vai, os alunos de Glenn encontram-se com seu professor e o melhor aluno. Naquela noite, Glenn se encontra com Albert e os outros magos na taverna. Ele conta a eles sobre os registros akáshicos e se pergunta o que pode estar contido em tal texto. Ao mesmo tempo, Elinor é vista no castelo no céu, examinando um enigma em uma pedra. A noite passa tranquilamente e Glenn está de volta à escola no dia seguinte. Nos momentos finais do episódio, Celica provoca Glenn novamente e o empurra para encontrar seus alunos. Glenn vai feliz para sua aula e está realmente animado para ensinar seus alunos. Fim.